Então é importante você acreditar em você mesmo, chegar à prova e falar, eu vou conseguir passar nessa prova. Você confiar e acreditar em si mesmo faz você ter grandes resultados. Fala, desbravadores da OAB, aqui é o professor Almi Fernandes, esse é o Mapa do Direito. No vídeo de hoje, estou aqui para entrevistar o Dr. Agnaldo Bastos. Vem com a gente bater um papo sobre o exame da OAB. O Dr. Agnaldo Bastos é um advogado especialista em concursos públicos, em servidores públicos e é um cara fantástico, meu grande amigo. Muito obrigado pela sua presença. É muito bom estar recebendo você aqui no nosso canal. Eu que agradeço, Almi Fernandes, você me convidar aqui para poder compartilhar um pouco com vocês, que são desbravadores aí do OAB, um pouco da minha experiência, das dificuldades que eu tive para fazer a prova do OAB, do êxito que a gente conseguiu na prova e também pelo crescimento que a gente teve na advocacia. Então é uma grande honra poder estar aqui compartilhar essas experiências para inspirar pessoas e motivar pessoas. Agnaldo, eu tenho certeza que vai inspirar muita gente, porque a história do Dr. Agnaldo, ela é muito especial. Nós formamos praticamente juntos, né? E hoje o Agnaldo, ele é um dos maiores advogados especialistas em concursos públicos do Brasil. Tem atuação não só no estado de Goiás, mas como no Brasil inteiro e conseguiu em poucos anos realmente um crescimento muito grande. Então isso é para você que está estudando aí para a OAB, ver que a advocacia precisa demorar 10, 20 anos para começar a ter resultado. Em 2, 3 anos já teve um crescimento muito grande, então espero que realmente você consiga estar inspirando aí quem está nos assistindo. Bom, esse é meu papel mesmo, a minha função é inspirar pessoas a alcançarem os seus sonhos, a alcançarem os seus objetivos. Eu sinto muito prazer e satisfação nesse sentido. Inclusive o pessoal acompanhar um pouco da nossa rotina, acompanhar a gente no Instagram. Depois pode colocar aí no vídeo os nossos Instagrams para a pessoa compartilhar a nossa rotina na advocacia, que eu também gosto de compartilhar para inspirar outros advogados a também terem sucesso, a crescerem na vida profissional. Porque se você se esforçar, se você se empenhar, você consegue alcançar os seus objetivos. Já vamos colocar aqui embaixo, tá aqui na tela, qual que é o seu Instagram? Doutor? Então, agnaldobastos.adv. E tem um do escritório também, Agnaldo Bastos Advocacia. Muito bom lá. E ele também está publicando vídeos quase que diariamente, né? Especificamente sobre concursos públicos, servidores públicos. Então, para você que está aí, além de estudando para a OAB, também estudando para concursos públicos, olha, siga o Dr. Agnaldo, que tem muita coisa que vai te ajudar. Agnaldo, fala um pouquinho como foi a sua experiência com o exame da OAB. Bom, em relação à prova da OAB, foi uma experiência bem interessante. A priori, eu não queria advogar, então quero começar com essa questão interessante. Eu não tinha pretensão nenhuma de advogar. Eu estagiei por uma semana no escritório de advocacia durante a faculdade. Eu entrei numa segunda-feira, sexta-feira eu pedi para sair. Ou seja, eu não me identifiquei com a advocacia no primeiro momento. Falei, não quero ser advogado. Gostava muito de ministrar aula. Inclusive, depois que eu me formei, eu ainda não prestei o exame do OAB durante a faculdade. Eu esperei formar na faculdade, porque eu nem queria advogar. Então, nem queria advogar, eu não queria fazer o exame do OAB. Aí, depois que eu formei, ministrando aula, os meus parentes falaram, por que você não pega pelo menos o OAB para você pegar causas, ganhar um dinheirinho extra? Aí eu pensei, falei, vou fazer o OAB. Aí eu fui fazer a primeira prova OAB, não estudei, mas com os conhecimentos que eu tive na faculdade, eu fiz 39, fui em cima. E aí eu falei, meu Deus do céu, eu torcendo aquela angústia, né, às vezes você já teve a experiência que tá acompanhando aqui, por um ponto você não passar, né, é angustiante, eu sei o que é isso, sentir isso, e aí você torce pra anular uma questão, mas não anulou. A gente sabe aí que não anula. Aí eu fui reprovado, né, e aí eu peguei e fiz de novo a OAB, foi a segunda vez. E não estudei de novo. Tá vendo? Se você não estuda, você não passa. Se você não estuda, você não passa. Parece que tem segredo, mas não tem segredo, né? Se não estudar, o milagre não vai acontecer. E aí fiz 39 de novo. Aí eu falei, nossa. E aí não teve nenhuma anulação. Na próxima prova subsequente, eu não fiz a prova. Aí a FIFA anulou umas 2 ou 3 questões. Aí eu falei, não, vou fazer pela terceira vez o OAB, agora vai dar certo. E aí, só que eu procrastinei de novo. Só que 2 semanas antes da prova do OAB, eu peguei e falei, poxa, eu já tava ministrando aula e não tinha passado no OAB, eu falei, eu preciso pelo menos ser exemplo. Aí o que eu fiz? Nas 2 semanas antes, eu concentrei, eu ficava mais ou menos ali 12, 14 horas por dia estudando, só que eu fiz um estudo bem estratégico nessas 2 semanas. Eu fiz um estudo de questões. Eu resolvi questões para a prova da OAB. Então eu fiquei resolvendo um monte de questões, um monte. Eu não sei se eu resolvi umas 2.000, 3.000 questões. Eu lembro que eu fiquei só resolvendo questões resolvidas, assistindo vídeo aula específico na resposta àquela questão que eu tinha dúvida. Então eu fiquei fazendo questão, porque na prova do OAB é questão. Então se eu ficar estudando teoria ou videoaula, não cai videoaula na prova, não cai teoria na prova, o que cai é questão. Então eu tenho que ter habilidade para lidar com questões da prova. Entender como que as questões funcionam, né? Como que a banca cobra os assuntos, isso é realmente muito importante. Sim, porque quanto mais eu
estudo questões, mas eu me familiarizo com a abordagem da prova em relação a determinado conteúdo. Se eu fico assistindo vídeo aula, eu vou entender apenas a visão do professor sobre a temática. Então, a grande chave é realmente fazer. Eu lembro que eu peguei as 6 últimas provas da OAB, eu fiz elas integrais, eu fiz um filtro e consegui, e dediquei a estudar aquelas matérias que eu tinha mais dificuldade. Estudar também ética me ajudou bastante, assim, de ler os códigos éticos, estatuto, regulamento. Na sua época ainda eram 10 questões. Ainda eram 10 questões, Hoje, infelizmente, reduziu para 8. Reduziram para 8. Então, ética também já... Você tem que tirar uma nota muito boa em ética. Por exemplo, se é 8, você tem que pelo menos conseguir ali uns 6 ou 7, no mínimo, para você aproveitar que é uma temática mais rápida de estudo, que você consegue ter uma boa absorção. Aí na terceira prova da AB, eu fiz resolução de questões, bastante. Aí eu consegui. Eu fiz, na época, acho que foi 54, 55 pontos. Aí eu falei, ufa, até que enfim. E como você escolheu a sua disciplina para a segunda fase? Qual foi a disciplina? Então, a disciplina que eu escolhi foi Direito Constitucional. Eu sempre fui muito apaixonado por Constitucional, tanto é que hoje eu atuo na área do Direito Público, se bem que é um nicho específico do Direito Administrativo. Mas tá tudo Mas está entrelaçado com o Direito Constitucional. A reflexão hoje que eu faço nas minhas petições, na minha área de atuação, são reflexões constitucionais na abordagem jurídica. Em relação à escolha de segunda fase de Constitucional, eu já ministrava aula de Constitucional. Era uma matéria que eu gostava de estudar, então foi mais tranquilo para a segunda fase da OAB. E o que é curioso, eu até falo muito isso pro pessoal, muita gente escolhe a segunda fase achando que é uma disciplina mais fácil. E não tem que ser esse o objetivo, você tem que escolher aquela disciplina que realmente gosta. Tem certeza que você não escolheu o constitucional por achar que alguém falou que era a disciplina mais fácil. Era a disciplina que você tinha o maior conhecimento, mais familiaridade. E, inclusive, Direito Constitucional é a disciplina que mais aprova no exame da OAB justamente por causa disso. Porque só escolhe quem realmente tem certeza que conhece o conteúdo. E para você deu certo. E gosto. Para mim deu certo a segunda fase. Eu já estava ministrando aula de Constitucional. Aí na hora que eu fui fazer a segunda fase, de novo eu na procrastinação, sempre procrastinando. Aí geralmente eu não consegui fazer o estudo certinho. É importante você identificar o seu perfil, porque às vezes você não consegue se enquadrar num parâmetro convencional de todo mundo. Às vezes a pessoa não... Só que você tem que identificar você, conhecer você. Para a segunda fase foi uma experiência muito interessante. Tinha um monte de videoaulas, mas não assisti esse videoaula, mas eu tinha muito conhecimento de Direito Constitucional, porque eu ministrava Direito Constitucional. Eu já tinha lido a Constituição várias vezes, eu já tinha tido uma percepção constitucional das coisas de uma forma bem consistente. Então isso também... isso conta. Eu tive que ser estratégico também do estudo para a segunda fase. Eu lembro que eu não havia estudado diretamente, mas indiretamente eu tinha estudado. Só que aí, semanas antes da prova, o que eu fiz? Eu falei, eu preciso da peça. Aí eu baixei algumas questões da prova de segunda fase para eu ter uma noção. Eu não consegui na época fazer peças ali, mas eu tinha uma noção de peça. Eu peguei endereçamento, qualificação das partes, mais ou menos peguei todas as peças que caem em direito constitucional e fiquei analisando aquelas peças para tentar entender a essência. Aí na hora da prova deu certo, graças a Deus. Aí passei essa fase. Ufa. Acabou. É uma satisfação enorme. Então passou a OAB, tá tudo resolvido na vida. Não é bem assim, mas pelo menos uma etapa você... É igual vestibular, né? Você passa o vestibular, vai faculdade. Aí você entra na faculdade, você fala mais um desafio. Mas assim, cada etapa é importante a gente celebrar, porque passar no AB é uma vitória. Tem muitas pessoas que têm muita dificuldade, às vezes tem pessoas que demoram ali 7, 8 vezes. Exato. Então é uma vitória. Tem algumas pessoas que desvalorizam, o AB tem várias vezes, mas quando você aprova na AB, você tem que se celebrar com isso, porque você teve uma vitória. Parece que é 85% que são reprovados. No penúltimo exame foram 88% de reprovados. Então se você está dentro dos 12, ou seja, você é mais que vencedor quando você consegue, você tem que se celebrar sim. Ser advogado é fundamental. Mas aí quando que você percebeu, ok, passei no exame da OAB, agora que vai começar o desafio. E aí você escolheu, vou advogar realmente, vou montar meu escritório. Como foi todo esse processo? Então, a priori, como eu havia comentado, eu gostava muito de ministrar aula. Então, meu foco foi ministrar aula. Meu foco, na realidade, era a docência, queria ser professor. Queria ser professor. Eu gosto bastante da comunicação. Então, o que aconteceu? Logo depois que eu passei no AB, eu peguei a carteira do AB e eu não fui advogar, eu fui ministrar aula. E alguns alunos começaram a me procurar, solicitando demanda jurídica. E por incrível que pareça, minha primeira demanda jurídica era na área de concursos públicos. Olha só. Porque eu dava aula em cursinhos, então eu ministrava para concurseiros. Alguns candidatos tinham sido reprovados em algumas fases do concurso e queria saber se tinha como entrar na justiça para poder voltar para o certame. E aí eu
analisei aquela situação e falei, existe possibilidade. E aí vamos entrar com a ação. Aí tem uma questão interessante. Quando eu estava ministrando aula, queria me destacar como professor. E aí eu estudei muito sobre marketing, porque eu sabia que eu tinha que ter conhecimento de marketing para eu poder me posicionar no mercado como professor. Eu sabia que eu tinha que ser especialista em algo. Aí eu me posicionava como professor constitucionalista. Eu colocava Agnaldo Barros, professor de constitucional, para criar uma identidade na minha pessoa como professor. Então eu estudei muito sobre marketing, comecei a estudar sobre empreendedorismo. E aí quando eu recebi a primeira causa na área de concurso público, eu pensei assim, eu vou começar a me anunciar como advogado especialista em concurso público. E aí quando eu comecei a divulgar como especialista em concurso público, comecei a pegar as primeiras demandas, e aí foi aumentando as demandas, eu fui fazendo atendimento, só que a gente vai pulando as etapas, né? Tem uns momentos de esforço ali, mas o primeiro ano meu de advocacia, basicamente, o que sustentava o escritório eram as aulas. Eu ministrava aulas, o retorno que eu tinha das aulas que eu investi no escritório. Aí depois que o escritório foi crescendo, e aí eu consegui ficar só por conta do escritório. Eu me apaixonei pela advocacia, pela gestão de escritório, contratar equipes, contratar pessoas, negociar com pessoas. Eu sou apaixonado pela advocacia, porque a advocacia ela é complexa. Ministrando aula eu gostava bastante porque eu ficava ensinando. Mas quando eu comecei a advogar, eu vi que além de ensinar, eu tinha que gerir, eu tinha que organizar, eu tinha que me estruturar. Então eu gostei disso, lidar com pessoas, com equipe. Muita gente acha que a advocacia basicamente é chegar no escritório e ficar fazendo petições e ir no fórum fazer audiências. A gente sabe muito bem que essa é uma pequena parte da profissão. Se não a menor parte. Se não a menor parte. Essa parte de gestão, eu vejo muita gente tendo grande dificuldade. A parte marketing, por exemplo, que você é também um especialista, inclusive me inspiro muito na sua atuação no marketing jurídico. E então fala um pouquinho para o pessoal como que é realmente gerir um escritório de advocacia. Então, gerir tem as suas complexidades, suas dificuldades. É importante você estudar um pouco sobre administração, estudar sobre delegar tarefas, estudar sobre como organizar, criar funções, departamentizar. Então, isso é muito importante para o advogado, até mesmo para ele organizar o seu tempo. Você que é advogado, você tem que não só lidar com petições, você tem que lidar com petições, lidar com prazo, lidar com sua gestão financeira, lidar com gasto. Tem advogado, por exemplo, que recebe 2, 3 mil reais por mês ali, e aí ele acha que ele ganhou aquilo de lucro líquido. Você tem que abater, por exemplo, o deslocamento que você teve do carro, combustível, os valores que você está gastando, mesmo que você não tenha um escritório, se você está lá na sua casa, a internet que você paga, o telefone celular, então você tem que abater isso para realmente identificar o que foi de lucro. Esse é o básico, então, né? Você conseguir separar ali o dinheiro do escritório com o dinheiro pessoal. Eu acho que é uma grande dificuldade de quem está iniciando a profissão e é o básico do básico da gestão. Se a pessoa faz toda essa mistura, realmente o escritório nunca vai crescer. É importante a pessoa separar o pessoal do profissional, é importante você estudar sobre gestão, estuda sobre empreendedorismo, acompanhe pessoas no Instagram, no YouTube, nas redes sociais. Tem muitos empreendedores, e empreendedores que eu falo não é pessoas, advogados, empreendedores, mas empreendedores de modo geral, no marketing digital. Acompanhe essas outras áreas, veja o que essas outras pessoas fazem e aplique dentro da advocacia, só que sem ferir o código ético, sem usar mercantilização. A principal estratégia de marketing que não fere o código ético do AB e traz muitos resultados é o marketing de conteúdo, que é você publicar artigos, gravar vídeos, fazer podcasts, você publicar artigos em jornais. Então, marketing de conteúdo é criar conteúdo focado para o seu público-alvo naquela área que você quer atuar. E Agnaldo, para a gente poder finalizar, deixa uma dica para quem está agora, nesse momento, estudando para o OAB, para quem está se dedicando, vai fazer a próxima prova. O que você pode deixar de dica para quem está nessa situação? Bom, você que está estudando para o OAB, a principal dica que eu tenho para você não é de técnica de estudo, não é de métodos, mas sim é questão de mindset, programação mental, programação neurolinguística, é você acreditar em você mesmo. É você, na hora que chegar na prova, você acreditar assim, ó, eu sou capaz, eu sou inteligente e eu vou conseguir passar nessa prova e chegar confiante. Eu acredito que muitas pessoas estudam bastante para o OAB, tem muito conhecimento, só que não é aprovado porque a pessoa ela não tem controle emocional. Então é importante você acreditar em você mesmo, chegar à prova e falar, eu vou conseguir passar nessa prova. Você confiar e acreditar em si mesmo faz você ter grandes resultados. Agnaldo, muito obrigado pela sua presença. Eu tenho certeza que você está inspirando muita gente e ajudando muitos estudantes a se tornarem advogados. Muito obrigado, foi muito bom estar aqui com você. Eu que agradeço e muito sucesso a todos vocês aí, desbravadores da OAB. É isso aí. Vem com a gente traçar o mapa da sua aprovação no OAB. Um abraço e até o próximo vídeo.